E eu vou começar lembrando do exercício 7.8. O exercício 7.8, né, era aquele exercício que nós gerávamos a sequência de números, dos números ímpares, né? Então, quando i vale 1, ele mostrava 1, quando i vale 2, ele mostrava 3, quando i vale 3, ele mostrava 5, quando i vale 5, ele mostrava 7, né? Por quê? Porque ele está usando uma lei de formação. Então, nós fizemos essa atividade e eu fiz com vocês aí a versão em C++ para isso, né? Então, aqui está a lei de formação. Então, quando i vale 1, 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Quando i vale 2, 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Quando i vale 3, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Quando i vale 4, 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Então, esses números são gerados por uma lei de formação, né? Mas é a única forma de fazer gerar esse resultado? Não, né? Então, eu tinha comentado com vocês que a gente teve lá no vídeo falando do comando for, né? Eu peguei até slide do comando for aí, né? E por um acaso é o exemplo gerando os números pares, né? Então nós temos aqui o termo geral do número par é 2 vezes i, né? O termo geral do número ímpar é 2 vezes i menos 1, certo? Aí você pode eventualmente usar uma expressão nos parâmetros aqui do for para gerar o número, né? Então a primeira forma era essa, a segunda forma é eu criar uma expressão dentro dos parâmetros do for que eu gere os números. E aí eu peço para exibir o i, ou seja, a minha variável de controle, ela é alternada, né? Ela é alternada, ela é criada, né? A partir dos parâmetros dos parâmetros do meu looping for, certo? E a terceira solução, né? Aí nesse momento ainda ela é muito precoce para a gente acompanhar, mas ela já vai servir também, é quando eu utilizo uma variável auxiliar. Eu tenho lá, eu faço a minha variável de controle evoluir do jeito que achar melhor, e eu crio uma, duas, tantas variáveis auxiliares quantas necessárias, né? E eu vou somando os incrementos, fazendo produto, o que for delas, né? Então essas três formas diferentes, considerando o comando for, são maneiras que você tem para gerar resultados, né? E o usuário final vê apenas os números na tela, não faz ideia como foram gerados, né? E mesmo essas três maneiras que eu mostrei aí, elas têm variantes, quer dizer, então para cada situação que a gente combinar, pode ter outras combinações, né? Muito bem. E aí, na semana passada, quando eu apresentei esse exercício, eu acho que eu apresentei, não sei se foi para vocês, eu cheguei já a usar esse slide ou não. Na semana passada, quando eu apresentei esse exercício, depois eu avancei para um outro slide, para um próximo nível, né? Que era exatamente o seguinte, de criar um processo acumulativo, ou seja, antes eu estava gerando os números, né? Agora eu quero que esses números gerados sejam somados, eles sejam acumulados, né? E eu aproveitei o mesmo enunciado e fiz algumas mudanças. Por exemplo, para fazer a somatória, eu precisei criar a variável somatória, né? Então, no fluxograma teria uma caixinha aqui, né? Tem uma caixinha que eu teria que colocar aqui, e a variável somatória, eu coloquei a variável somatória, criei e já inicializei ela com 0 aí no meu loop. Depois, no meio do looping, aqui no meio do looping, o que eu fiz? Eu fiz um processo acumulativo do tipo soma é igual soma anterior mais o número que foi gerado na vez, né? Então, no nosso exemplo ali, né, soma é igual soma mais 2 vezes i menos 1, que era o número ímpar aí, né? Que a gente também põe no fluxograma aqui. Se você olhar no fluxograma, eu coloquei aqui, né? E, finalmente, aqui no fluxograma aparece outra caixinha também, que é, depois do comando for, você exibir o resultado. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente, que eu quero que vocês percebam, né, é que aqueles termos gerados, eles começam, na verdade, a ganhar implementações, tá bom? E aí, eu passei depois para o próximo exercício, que era o 8.13, né? O 8.13, aqueles índices que eram ímpares, né? Agora eles estão sendo a potência. Então, x a primeira, x a terceira, x a quinta, né? E
esse exercício também a gente salientou ele, porque nele a gente utilizou comando cout dentro da função. E mais, a função não devolve resposta, né? Como é que é a solução disso, né? A solução disso vem nesse exercício do tipo, que eu uso uma função do tipo void, né? Então, minha função do tipo void, ela é uma função void exibir, eu entro x e n nela, ela tem um looping for dentro dela, e dentro do looping tem o comando cout. Então, quando a gente várias vezes no enunciado não usar o comando cout dentro da função, essa função é o contrário, ela tinha que ter o comando de saída, o cout, tá? Então, às vezes a gente usa comando cout dentro da função, às vezes a gente não usa, né? E veja que no programa principal, aqui embaixo, aqui na main, né? Você tem, por exemplo, a hora de exibir o resultado, você não tem, por exemplo, variável s é igual a alguma coisa. S igual a exibir. Não, você tem só exibir. Por quê? Porque void não devolve nada, né? Então ele tem essa situação. Aí, comentando com vocês, né? O que acontece? Esse exercício que vocês estão vendo aí, e se eu quisesse fazer a mesma, se tivesse a mesma ideia de fazer uma somatória, né? Então, se eu tivesse a mesma ideia de fazer uma somatória, né? Então, antes de fazer a somatória, né, só para ver, para testar os resultados, ver se funciona, né? Eu acho que essa tela, inclusive, eu fiz com vocês semana passada, né? Então, a gente digitou o programa no compiladorzinho C++ que nós temos disponível, ok? E depois, aí os resultados que aparecem aqui são exatamente aqueles propostos aqui em cima, tá bom? E aí, finalmente, após isso, aí foi que eu falei, né? Eu peguei e fui fazer uma brincadeira, fui fazer a somatória desses valores. Só que essa somatória, então eu fiz aqui com exemplo de índices 1, 2, 3, 7, né? Há uma diferença. Eu fiz a somatória dentro dessa função, né? Então eu criei a variável somatória aqui, o acúmulo, e como eu fiz o cálculo, eu quero que ela devolva, né? Eu precisei dizer que ela é do tipo double. Bom, mas só que essa aqui não eram os índices que a gente estava usando, né? Aqui são todos, né? 1, 2, 3, 4. O que eu queria é com os índices ímpares, né? Então, aí vamos acertar aqui. Esse slide aqui é um slide já mais direcionado, né? Então, o que acontece, né? Eu tenho aquela função original que eu mencionei para vocês, a diferença dela para essa, né? Aqui, essa aqui, essa função que eu fiz aqui, ela é double, exibe e calcula, double x int n, né? E aí, o que ela tem aí, né? Ela tem o seguinte, ela tem a variável somatória aí dentro, durante o loop ela faz a somatória conforme eu tinha indicado, e ela retorna a somatória. E se você olhar no programa aqui embaixo, você vai ver que ele é muito parecido com o programa que está aqui, com a seguinte diferença. Uma variável recebe a resposta e eu exibo a resposta, né? E como é que esse programa funciona? Conforme essa telinha aqui do lado, tá? Então, ela vai mostrando todos os valores e mostra a somatória, que aqui não tem, porque eu peguei e fiz modificação em cima do outro exemplo.